Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Quem vos fala, o pastor Carlos, ligado com esta irmandade abençoada do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Temos por Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Deus da glória, o Eterno. Invocamos o nome do Senhor para que Ele possa nos salvar em nome de Jesus. Senhor, te pedimos este momento, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, entrar nos nossos caminhos, na nossa vida, meu Pai. E o Senhor, Pai amado, peleje por nós agora, Senhor, nas regiões celestiais, Pai amado, nas hostes malignas, Pai amado, no qual tem trabalhado, Senhor. Desfaz agora, Senhor, todos os sinais do mal, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que tem se armado, Senhor, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Desarma, Senhor, as forças espirituais do mal contra as nossas vidas, Pai amado, contra a vida deste irmão, em nome de Jesus. Que não venha prosperar nenhuma palavra, nenhum documento, nenhuma ferramenta, Pai amado. Toda palavra, Senhor, contrária às nossas vidas sejam desfeitas em nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Abençoa esses irmãos, desfaz, Senhor, todas essas ações do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós neutralizamos as forças e tudo aquilo que tem se ligado contra a vida de cada irmão, de cada ouvinte neste momento, seja pelas hostes malignas, seja pelos encantamentos malignos, toda a força do mal, tudo aquilo que vem contrário, meu Deus, seja desfeito em nome de Jesus. Mas abençoa, Senhor, este povo na tua direção, na tua palavra, na tua santificação, meu Pai. Que o Senhor possa tomar aqueles que estão, meu Deus, enfermos neste momento, meu Deus, levantar os que estão cansados e oprimidos. Senhor, tu és o nosso sustento, o nosso socorro neste momento difícil, Pai, e nós te invocamos por Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, peleja, precisamos estar pelejando. Amém? Glória a Deus. A promessa de Deus está na nossa vida, mas nós precisamos ficar firmes, amém? Até conquistarmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos reter firme a nossa confissão, precisamos reter firmes a bênção que está sobre as nossas vidas. Deus tem uma bênção sobre as nossas vidas e nós precisamos realmente pelejar para conquistar a bênção sobre a nossa vida. Aleluia. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz para a gente invocar o nome de Deus, meus irmãos. Precisamos estar invocando. Como diz 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Amém? Glória a Deus. Nós temos que invocar. Se invocamos por Pai, olha, se nós também invocamos por Pai, aquele que sem acepção, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Julga segundo a obra de cada um. Olha, nós precisamos entender que a santificação do crente é tudo. Então, quando o Senhor diz que os seus ouvidos e a sua mão não está encolhida, né? A sua mão não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tampados para ouvir a nossa oração, nosso clamor, meu irmão. Mas o Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? O apóstolo Pedro está dizendo aqui, se nós invocamos a Deus, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, amém? Para a gente andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Aleluia. Quer dizer, nós estamos peregrinando sobre esta terra, meus irmãos. Nós temos uma batalha constante em nossas vidas. Agora, nós temos Deus, aleluia, que nos livra exatamente de todas as ações do mal, mas
Nós precisamos, meus irmãos, estar invocando o nome dele com as nossas mãos limpas, os nossos corações purificados, aleluia, com temor, para que Deus possa exatamente mover nas nossas vidas, amém? Então nós vemos que o Senhor está dizendo que Ele está pronto para operar, os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor, a sua mão está pronta para mover ao nosso favor. Mas por que não está acontecendo as coisas nas nossas vidas? Então, há uma interferência, meus irmãos, que o pecado nos faz separação. Tudo aquilo, meus irmãos, que está no nosso caminho, que não é a vontade de Deus, a direção de Deus, meus irmãos, Deus não vai mover. Deus não vai mover, meus irmãos. Nós temos que entender, até eu, quando eu oro, tem coisas que não estão em conformidade com Deus, Ele não vai me atender, Ele não vai me atender, meus irmãos, porque não é a sua vontade, não é a sua direção, Ele não vai me atender. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, porque quantas vezes nós já pedimos errado? Quantas vezes nós já pedimos errado? Quantas pessoas às vezes vai fazer uma sociedade com um jugo desigual e fica orando, e fica orando, e fica orando, e não tem resposta, e não acontece, por quê? Se Deus não está falando, meu irmão, é porque tem coisas que a gente tem que ter entendimento, discernimento, e a gente quer forçar, é forçar de todas as maneiras. Tem gente assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me dá direção, e muitas vezes Deus até dá direção, mas a pessoa ainda tenta insistir. Meus irmãos, nós precisamos buscar Deus com entendimento, com discernimento, nós precisamos buscar, amém? Nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. E nós precisamos invocar a Deus. Amém? Glória a Deus. Invocar, meus irmãos, quer dizer chamar. Amém? Chamar por auxílio em oração. Nós temos que chamar Deus em auxílio à oração. Se invocamos o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Meus irmãos, invocar, nós temos que pedir o auxílio de Deus. Isso é fé, meus irmãos. Amém? Isso é fé. O que é fé? Aleluia. A fé é você crer que quando você chamar Deus e você crê que vai ter dele o auxílio, meus irmãos. Você tem, de repente, você tem um pai. Você tem um pai que você tem certeza e quando você tiver em alguma dificuldade e você pedir para o seu pai, ele vai te ajudar, meu irmão, ele vai te ajudar, porque ele é seu pai. Ainda que sejamos humanos, podemos falhar, mas Deus, ele não falha, Deus nem pode falhar, aleluia. Então, nós vemos que nós precisamos estar invocando e crendo que Deus vai mover ao nosso favor. Agora, por que nós estamos invocando a Deus e Ele não está operando nas nossas vidas, meus irmãos? Então, tem coisas que nós precisamos tirar dos nossos caminhos ainda. Tem muita coisa que nós precisamos tirar do nosso caminho, meus irmãos, para que Deus possa operar. Se a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, amém? O que é o pecado? A desobediência. Quando nós estamos desobedecendo a Deus em alguma circunstância, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Imagina que você tem um filho. Você é uma pessoa que anda na presença de Deus, o teu filho também está indo para a igreja, e de repente o teu filho acaba não te obedecendo. Você sabe que ele é o primeiro mandamento com promessa para que os seus dias sejam longos sobre a terra. A partir do momento que ele não está te obedecendo, meus irmãos, ele já está numa desobediência, não só a você, mas ao próprio Deus. Aí aquele jovem vai começar a orar porque ele quer algo na vida dele, meus irmãos. Há uma brecha. É isso que eu tento explicar, uma brecha no mundo espiritual. Há uma brecha no mundo espiritual, meus irmãos. E nós precisamos fechar todas as brechas no mundo espiritual para que a nossa oração seja ouvida por Senhor e para que Deus mova nas nossas vidas. Precisamos tirar o pecado, precisamos tirar o erro, meus irmãos. Precisamos tirar o erro. Esse erro, meus irmãos,
é geral dentro das nossas vidas. É a murmuração. Muitas vezes nós estamos murmurando de tudo, estamos reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando de tudo, meus irmãos. Reclamando, uma murmuração, meus irmãos. Não podemos murmurar. O pecado da murmuração precisa ser tirado dentro de nós, meus irmãos. Murmuramos, reclamamos da vida, reclamamos de tudo, reclamamos do esposo, da esposa, reclamamos dos filhos, reclamamos de tudo, meus irmãos. E nós temos realmente que olhar para o Senhor e não olhar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Temos que olhar para o Senhor e agradecer a Deus, aleluia, glória a Deus. E nós temos que nos livrar exatamente. Se nós estamos passando pela prova, imagina que você tem que passar por uma prova, meus irmãos. Imagina que você tem que passar por uma prova como passou ali os hebreus no deserto. Eles foram tirados do Egito e foram colocados no meio do deserto, meus irmãos. O Senhor os levou para provar o coração daqueles homens. Deus estava provando eles e colocou eles no deserto, meus irmãos. De princípio, eles tiveram ali falta de água, de alimento, meus irmãos. E eles murmuraram, meus irmãos. Quer dizer, era para eles não terem murmurado, meus irmãos. Era para eles terem olhado a glória que Deus já tinha feito para libertar eles das mãos de Faraó, dos milagres que Deus tinha feito. Amém? Imagina que aqueles homens viram todos aqueles sinais e milagres que Deus fez. Deus abre o mar e faz o povo passar em terra seca, meu irmão. Deus abre o mar e faz eles passar. Eles viram todos aqueles milagres, mas na primeira dificuldade que eles tiveram ali no deserto, meus irmãos, eles murmuraram. Então, é fácil nós olharmos os escritos e falar, poxa, aquele povo realmente murmurou depois de todos aqueles sinais. E eu digo, nós estamos uma geração, meus irmãos, e está vendo tantos sinais, tantos milagres, meus irmãos, e está tudo esclarecido já a nós, tudo revelado, e o povo está murmurando, meus irmãos, murmurando. Estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que quanto mais sofisticação, menos esforço as pessoas fazem, mais elas murmuram. Imagina aquele povo ter que atravessar todo aquele deserto durante 40 anos, carregando, morando em tendas, barracas, meus irmãos. Não é igual hoje. Você tem um carro, você tem ali uma condução, você tem o transporte público, você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo na mão. Você abre a torneira, sai água, você aperta o botão, a luz acende. Meus irmãos, é tudo pronto, tudo. Você aperta o botãozinho, o fogão acende, meus irmãos. Que quando você não quer fazer comida, você pega ali o teu telefone e você diz que a comida está na porta de casa, meus irmãos. E o povo tudo murmurando. Nós vemos um povo murmurando. Você vê que a mensagem chega aí no seu ouvido aí. Você está recebendo a mensagem de Deus aonde você está, meu irmão. Olha que tremendo. E tem gente murmurando da vida. Tem gente reclamando de tudo. Meus irmãos, tem gente que para ouvir uma mensagem de Deus, vou só dar um exemplo, nós temos irmãos lá no Japão que ouvem a rádio e para eles irem um culto mais perto, que são brasileiros, eles têm que andar 300 quilômetros. Então nós vemos, meus irmãos, que eles estão ouvindo essa mensagem agora. Olha como que Deus é tremendo, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas não podem se deslocar da sua casa, mas Deus está mandando o alimento de manhã, de tarde. Não tem como mais, meus irmãos, nós murmurarmos da vida. Não tem mais como nós falarmos, Senhor, o Senhor não falou comigo, Senhor, o Senhor não me ensinou na sua palavra. Não tem mais, meus irmãos, nós não temos desculpa. E eu digo, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Essa geração vai ser mais cobrada de todas, porque não vai ter desculpa, meus irmãos. Por que o povo não se edificou? A mensagem, não só a nossa mensagem, mas a mensagem de muitos homens de Deus, meus irmãos, está chegando através aí dos canais de comunicação, porque isso aqui é uma faca de dois gumes, como diz. Do mesmo jeito que o diabo trabalha dentro da internet, nós temos que combater o bom combate e levar a palavra da verdade, a palavra de Deus, para combater
totalmente as obras do diabo. E eu digo, as pessoas estão se alimentando e as pessoas reclamam de tudo. As pessoas, eu digo, a falta de gratidão, as pessoas não têm gratidão por nada, meus irmãos, por nada. Não são gratas por nada, meus irmãos. É um povo que só quer ficar sentado esperando a bênção. Um povo que quer ficar sentado esperando a bênção, meus irmãos. Tá igual o tempo que Davi saía junto com Saul, e quando ele voltava, o povo dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E o povo e eu digo, tem um povo que só fica esperando a caça, meus irmãos, só esperando a caça. É tempo, meus irmãos, de nós nos envolvermos com as obras de Deus, parar de ficar sentado, parar de ficar só esperando a bênção chegar na tua casa, chegar na tua vida. Meus irmãos, é tempo exatamente de você se envolver exatamente com o trabalho da obra de Deus. Você tem que estar envolvido, não só cobrando, porque muitos hoje só cobram. Eu preciso de um homem de Deus, eu preciso de uma oração de Deus, eu preciso disso de Deus. E eu digo, meus irmãos, nós precisamos se levantar e ajudar as obras do Senhor. Glória a Deus. Amém? Precisamos estar ajudando a obra de Deus. E precisamos estar na batalha. Precisamos estar na batalha de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, porque eu digo, Deus é o Deus que move, Deus é o Deus que dá vitória, Deus é o Deus que cura. Deus não parou de curar, Deus não parou, meu irmão. Aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, é curado, é liberto. Precisa invocar o nome do Senhor, você precisa estar realmente na presença de Deus. Deus é o Deus que opera, meu irmão. Deus não falha. Deus não falha. Se está acontecendo alguma coisa, olha, nós precisamos examinar nós mesmos para ver se nós estamos na santidade, se nós estamos permanecendo na fé. Glória a Deus. Precisamos nos examinar, precisamos parar, precisamos ver realmente se nós estamos sendo gratos para com Deus. Precisamos ver se nós estamos sendo gratos para aqueles que estão na obra, meus irmãos, porque não é justo nós realmente ficarmos esperando enquanto uns realmente saem para a batalha, meus irmãos, se fadigam, e outros ficam sentados só esperando a caça, meus irmãos. Enquanto uns saem para caçar, os outros ficam só esperando lá no banquete, com o prato na mão, exatamente, o garfo e a faca sendo colocado. E eu digo, meu irmão, desperta, é tempo você de ajudar a obra. Não, você tem que estar envolvido na obra de Deus, você precisa se envolver na obra de Deus. Meus irmãos, vamos lá na palavra de Êxodo, nós vamos ver que Deus, ele dava vitória para o teu povo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refim, e por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Meus irmãos, glória a Deus. Aleluia. Nós já pregamos a semana passada que Amaleque atacou por trás aqueles que estavam cansados, distraídos, meus irmãos. E o inimigo, ele vai pegar os que estão cansados e distraídos, meus irmãos. É onde o inimigo realmente pega. Mas Deus despertou a Moisés para que Josué
escolhesse. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Nós vemos que Moisés disse a Josué: escolhe homens e sai a peleja. Nós vemos que Josué não ia levar qualquer um. Ele ia escolher aqueles realmente que estavam prontos para a batalha, meus irmãos. A palavra de Deus diz que numa casa há muitos vasos. Há vasos para honra e há vasos para desonra. E o vaso que se purificar, esse vai ser usado como vaso de honra, meus irmãos. Eu digo Deus para colocar homens realmente numa batalha espiritual, para vencer a batalha espiritual, meu irmão. O Senhor escolhe homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Se nós vamos pegar dentro do Novo Testamento, no livro de Atos, nós vamos ver que todas as vezes que Deus separa homens, Ele manda separar homens cheios do Espírito Santo, homens santificados. Desde o princípio, o Senhor manda, nos seus mandamentos, escolher homens preparados, santificados, aleluia. Que os pastores sejam homens irrepreensíveis, sem máculas, meus irmãos. Então, os homens de Deus, para estar na frente da batalha, meus irmãos, precisam estar realmente fechados exatamente contra todo pecado, contra toda legalidade. Para que não haja legalidade no mundo espiritual, meus irmãos, para que realmente o poder da sua oração, a unção do Espírito Santo para desfazer as hostes espirituais do mal. Meus irmãos, a batalha é essa, santificação. A santificação, meu irmão, o poder de Deus, ele realmente invade a nossa vida. Os céus se abrem, meus irmãos. Aleluia. A nossa oração, ela sobe direto a Deus, meus irmãos. Porque quando nós invocarmos o nome do Senhor, quando nós pedimos o auxílio de Deus ao nosso favor, aleluia, o Senhor realmente vai estar nas nossas vidas. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus sempre mandou separar homens separados, homens realmente aptos, aleluia, glória a Deus, homens realmente que estejam prontos para a batalha espiritual. Meus irmãos, a palavra é muito clara. O Senhor diz para a gente se revestir exatamente de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus principal é a santificação, meu irmão. A santificação, aleluia, homens santos, aleluia, porque homens santos se revestem da glória de Deus, os homens santos se revestem da unção de Deus, do poder de Deus. E eu digo toda vez, meu irmão e minha irmã, que você realmente entra na presença de Deus, aleluia, buscando o Senhor de todo o seu coração, limpando o seu coração, tirando toda a maldade, tirando exatamente toda a tristeza, todas as decepções, mas colocando alegria dentro do seu coração, colocando a certeza que Deus está com você, aleluia, que você não se deixa bater por mais nada, que não há mais murmuração dentro do seu coração. Meu irmão, é tempo de mover as situações, é tempo de se preparar exatamente porque Deus está atrás de verdadeiros homens realmente para uma batalha espiritual, e Ele nos chamou, meus irmãos, não importa de onde você veio, você pode ter saído de qualquer lugar, porque Deus usa as coisas fracas deste mundo, meus irmãos, para confundir exatamente as coisas sábias, aleluia. O que nós precisamos ter, meus irmãos, não importa do nível social que você saiu, o que você precisa ter um coração puro para com Deus, aleluia, um coração puro para com teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Aleluia. Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Olha isso, meus irmãos. Moisés, de mão levantada, glória a Deus, quando ele levantava a sua mão, em sinal exatamente de invocação a Deus, aleluia, nós vemos que o poder de Deus descia sobre os homens de Josué e fazia eles vencerem, meus irmãos. Mas quando nós vemos que as mãos de Moisés se abaixavam pelo cansaço, nós vemos que o inimigo prevalecia. Meus irmãos,
nós precisamos entender que enquanto nós estamos firmados com Deus, meus irmãos, enquanto nós estamos firmados com Deus, aleluia, quando nós estamos nos santificando, se chegando a Deus, nós vamos prevalecer porque Deus é conosco. Mas a partir, meus irmãos, que há um cansaço, uma fadiga, quando nós deixamos a oração, quando nós deixamos de estar na presença de Deus, nós vemos que o nosso inimigo prevalece. E eu digo, meu irmão e minha irmã, não pode deixar a fadiga tomar conta da sua vida, não pode deixar esse cansaço tomar conta da sua vida. É necessário a gente estar de pé na oração, de pé na presença de Deus, meus irmãos. É necessário nós estarmos de pé neste momento, aleluia, glória a Deus, e nós vemos que realmente a oração do povo ajuda, meu irmão. A intercessão do povo ajuda, glória a Deus. Moisés estava ali com ele estava com Arão e com mas Moisés ainda estava ali com a sua mão levantada, aleluia, e a mão ficava cansada. Meus irmãos, quantas vezes os homens de Deus precisam de oração, quantas vezes os homens de Deus precisam de intercessão, aleluia, quantas vezes os homens de Deus precisam de ajuda, meus irmãos, e nós precisamos estar envolvidos e compartilhando, meus irmãos. Nós vemos que Arão e sustentaram a mão de um lado e do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Meus irmãos, nós temos que lutar contra os nossos inimigos até alcançá-los, meus irmãos, amém? E colocarmos ele debaixo dos nossos pés, amém? Nós precisamos que o Senhor nos traga essa unção do seu poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar invocando o nome do Senhor, aleluia. Não sei qual que é o teu problema neste dia, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, mas tenha certeza de uma coisa, glória a Deus, se o Senhor está nesta tua causa, louvado é o nome do Senhor. E se você tem uma promessa de Deus, amém, você pode ter certeza, ainda que o inimigo se levantou, ainda que as circunstâncias estão contrárias à tua vida, meus irmãos, mas o Senhor é aquele que diz, levanta-te agora, aleluia, separa para batalhar no mundo espiritual contra o teu inimigo. Foi isso que Deus falou para Moisés na vida de Josué, separa homens para pelejar. Meus irmãos, tem hora que nós precisamos se separar espiritualmente para pelejar, tem hora que nós precisamos estar preparados para a peleja, meu irmão. Glória a Deus. O inimigo tem entrado aí na sua casa, o inimigo tem entrado para destruir a sua família, aleluia, mas o Senhor diz para ti, ralabassuri andarecoubia, não deixa fadiga, não deixa exatamente as coisas desfavorecerem a sua casa, mas o Senhor diz, é tempo da peleja, é tempo de se levantar, é tempo exatamente de estar se unindo à força de Deus, ao poder de Deus, para desfazer toda a obra do inimigo que tem entrado para desfazer a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, a sua saúde. É tempo agora, em nome de Jesus, de invocar o nome do Senhor para sermos salvos. É tempo agora de nós exatamente batalharmos até expulsarmos os nossos inimigos da nossa vida. O Senhor nos deu este poder para expulsarmos os demônios, para expulsarmos todo tipo de mal, e nós precisamos estar revestidos dessa santidade de Deus, separados. O inimigo vem trazer uma fadiga, o inimigo vem trazer um cansaço. Há um momento que há um cansaço e muitos param na presença de Deus e o inimigo começa a prevalecer. Você, quando estava na presença de Deus, você estava prevalecendo, mas houve um cansaço, uma fadiga, e você realmente abaixou as tuas mãos, e não está buscando mais a presença de Deus, e parece
parece que tudo está fechando, o inimigo está prevalecendo, mas o Senhor diz, minha irmã, aleluia, glória a Deus, se levanta, glória a Deus, se levanta, porque é o Deus que sustenta a tua vida, é o Senhor que segura os teus braços. O Senhor diz, só se santifica na minha presença, entra na minha presença, começa a colocar a tua vida em ordem, tira exatamente tudo aquilo que não é da minha presença, diz o Senhor, aleluia. Nós precisamos tirar as más conversações dos nossos caminhos, precisamos tirar as pedras de tropeço, meus irmãos, aleluia. Precisamos tirar tudo aquilo que corrompe os nossos caminhos, meus irmãos. Muitos se prostraram no deserto, meus irmãos, e se entregaram às vaidades do mundo, trocaram a oração pela contaminação do mundo, trocaram a palavra de Deus exatamente pelas contaminações do mundo, e a sua vida está toda embaraçada, está dando tudo errado, mas o Senhor diz, é tempo de se livrar, é tempo de tirar exatamente todo o lixo de dentro da sua casa, da sua vida, é tempo de tirar as más conversações, as contaminações, é tempo de tirar as coisas malignas de frente dos teus olhos, é tempo de tirar a doutrina que o diabo tem entrado dentro da sua casa e feito você comer essa doutrina. Ah, meus irmãos, é tempo de se livrar, é tempo de andar com Deus e ver a glória de Deus, alabashuri andrecoubia, aleluia, porque Deus tirou um povo que andava no Egito e tinha os seus olhos no Egito, nas concupiscências do Egito, e levou um povo exatamente para viver no deserto, para purificar exatamente um povo. Eu digo, Deus quer te purificar, por isso que Deus quer te tirar, Ele quer te separar dessas coisas que te roubam, que te contaminam em todo o tempo. É tempo de unção, é tempo de poder, é tempo de glória, é tempo de separação, é tempo de levantar as mãos cansadas, os joelhos vacilantes e as mãos frouxas, porque Deus quer nós com as mãos firmes, Deus quer nós de pé, Deus quer nós com ousadia contra o inimigo, porque o Senhor diz, eu já vos dei poder, mas a sua fraqueza, a tua fraqueza humana, o Senhor diz, se reveste do meu poder e da minha glória, para que você possa vencer exatamente as batalhas. Aleluia, glória a Deus. Precisamos estar invocando o nome do Senhor, porque quando a santidade está no coração do homem, nos seus caminhos, ele invoca o nome do Senhor. O Senhor exatamente é o nosso auxílio, o nosso ajudador. Glória a Deus. Ele vai de encontro e ele diz, filho, nesta peleja tu não tem que se pelejar, essa peleja é minha. Glória a Deus. Simplesmente levante as tuas mãos, glorifique o meu nome, põe a tua casa em santidade, põe a tua vida em santidade, porque a glória de Deus entra dentro do seu lar, dentro da sua casa. É o Deus que te cura e que te liberta. O Senhor diz, não te aceites mais desse jeito, tira toda a contaminação de dentro do seu lar, tira toda a contaminação, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa casa serve o Senhor, eu e a minha casa, como diz Josué, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Dentro da nossa casa não pode entrar coisa imunda, não pode encontrar, meus irmãos, a idolatria, mas vamos arrancar tudo aquilo que contamina o lar, que contamina exatamente a nossa casa. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, Deus de unção, que move neste lugar, que move dentro desta casa, que move neste corpo, meu Pai, e traz a cura, traz a libertação, que levanta um povo, meu Pai, pronto para batalhar, um povo pronto para vencer, um povo exatamente para vencer os seus inimigos, como Josué fez. Ele passou fio de espada a todos os amalequitas. Que o poder de Deus desfaça as obras agora do inimigo contra a tua vida, que o Senhor te levante, que o Senhor te dê vitória neste dia. Senhor, o inimigo estava impedindo, meu Deus, o nosso avanço, mas o Senhor é o Deus que move agora o poder e a glória, e derruba esse exército maligno
reino, meu Deus, e abre os caminhos que estão fechados e quebra, Senhor, toda essa força do mal e abençoa o teu povo em nome de Jesus, Senhor, que levanta essas almas que estão enfermas, meu Deus, que esta enfermidade seja derrubada, que toda a força das trevas sejam quebradas, meu Deus, levanta o teu povo, levanta o povo ousado, levanta esse povo, meu Pai, cheio do teu poder e cheio da tua glória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus. Meu irmão, nós andamos com Deus, Deus é santo, nós somos santos e nós vemos a glória, aleluia, de Deus nas nossas vidas, amém, a glória de Deus, meu irmão, a glória de Deus está na sua vida, glória a Deus, sinta a glória de Deus na sua vida, sinta o poder de Deus na sua vida, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Cadê o povo da glória a Deus? Todo mundo que está ligado com a gente aí, vai lá no mural, aprenda a dar um glória a Deus, aprenda a louvar o nome do Senhor, amém? Aqui não é proibido dar glória a Deus, como dizem nas igrejas, amém? Então você pode ir lá no mural, dar um glória a Deus, amém? Se revista exatamente desta glória de Deus na sua vida, amém? Porque Deus nos deu a sua bênção, Deus nos quer vitoriosos exatamente, mas Ele só diz, olha, o teu inimigo está aí para atrapalhar a tua vida, o teu inimigo quer que você fique realmente preso dentro das suas fraquezas humanas, mas o Senhor diz, viva em mim, glória a Deus, nós precisamos viver no Senhor, amém? Ficamos por aqui, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.